O terreiro Casa de Xangô, que fica em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, coordenado pelo pai Lucas de Xangô, ele foi totalmente destruído logo nas primeiras horas de domingo agora, o primeiro dia do ano. O pai de santo acusa um vizinho de ser o responsável pela agressão. O acusado chegou a ser levado para a polícia, foi conduzido à delegacia que está investigando o caso e, segundo a polícia, alegou que agiu dessa forma por considerar aquilo ser do demônio. Palavras desse vizinho acusado de ser o responsável pela destruição do terreiro Casa de Xangô. O presidente da Associação Brasileira de Preservação da Cultura Afro-Ameríndia, Leonel Monteiro, disse que vai agir para que o responsável seja responsabilizado, criminalizado por tamanha atrocidade. A gente fala mais sobre esse assunto e conversa agora com a jornalista e doutora em antropologia Cleidiana Ramos, nossa colega, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Como eu não falei com você ainda neste ano, desde já, feliz ano novo, Cleidiana. Um prazer ter você aqui com a gente. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia ao seu público. Feliz 2023 para você, para todo mundo que está ouvindo aí, para toda a equipe da Tarde FM. É verdade, a gente ainda não tinha se falado. Então, que Um bom. 2023 mais leve, né? É o que a gente espera, com certeza, Cleidiana. Esse caso lá em Conquista, né, o terreiro Casa de Xangô, que foi destruído, um vizinho afirmou que aquilo é coisa do demônio. Teve muita gente que interpretou, inclusive pelo próprio boletim de ocorrência registrado na delegacia, como um caso de danos materiais. Mas fica caracterizado que é um caso de intolerância religiosa, não é verdade? Pelo menos uma declaração como essa, dessa pessoa acusada de ser a responsável pela destruição. Como é que a gente diferencia um caso como outro, um caso do outro, especialmente levando em conta o que é descrito nos boletins de ocorrência na polícia, que muitas vezes não entra muito nesse mérito, não é, Cleidiana? Jefferson, a gente tem um problema, né? Quando a gente tem, por exemplo, um caso de racismo, né? Geralmente é muito difícil você ter a caracterização da prova material, né? Eu não sou da área de direito, tá, gente? Mas é o que normalmente acontece, porque fica muito no campo do discurso, né? Então, como o caso de racismo, por exemplo, ele tem alguns agravantes, muitas vezes a autoridade policial, ela, para não caracterizar, por exemplo, a prisão em flagrante, ela coloca como injúria, né? Qualificada, porque fica naquele campo do discurso. Eu digo que você me xingou e tal. Então, às vezes tem esse problema na hora de caracterização. No caso de intolerância religiosa, né, a gente tem, no caso, não apenas o discurso, como também a gente tem provas, como é esse caso de você destruir um patrimônio, você quebrar coisas, né? A gente tem casos, por exemplo, que envolvem outras religiões, como a religião católica, como foi o caso, por exemplo, acho que todo mundo lembra disso, de um pastor, né, evangélico em rede nacional, né, durante uma transmissão, uma concessão pública, inclusive, que já agrava o que já dá uma dimensão do crime, chutar uma imagem, né? Vilipendiar Isso, uma é. imagem que é da crença de outra pessoa em rede E nacional. no Então, caso era uma como é que você. imagem de Nossa Senhora Nossa Aparecida, Senhora não é? Aparecida, Padroeira do a padroeira Brasil. do Brasil, né? Então você tem você teve uma comoção nacional. Claro, né? A religião católica durante muito tempo ela foi, digamos, a religião oficial do Estado brasileiro, né? Principalmente durante a colônia e o período colonial, o império, né? Então você tem ali uma comoção. No caso das religiões de matrizes africanas, elas são seguidamente, né? Vilpendiadas, atacadas, criminalizadas, elas foram perseguidas pelo próprio Estado, de forma oficial. Se a gente pensar que até 1976, né, então nós estamos falando de apenas, agora é dia 16, né, a gente está falando de apenas 47 anos, que para que se pudesse realizar seus ritos, os terreiros de candomblé, os terreiros de umbanda, os centros de Umbanda, eles tinham que tirar uma autorização à Delegacia de Jogos e Costumes, ao nome da delegacia, né, para poder realizar seus ritos. Então, se a gente pensar nisso, é o Estado baiano fazendo uma espécie de tutela, tratando essas religiões como contravenção. Você imagina o que é você ter que desmontar
não apenas do ponto de vista legal, do ponto de vista prático, do ponto de vista do cotidiano, mas você desmontar isso que está no imaginário, né? Então, é o próprio Estado. O Estado num tipo de contradição terrível, porque ao mesmo tempo que ele celebra isso, e é verdade, como parte da nossa formação cultural, essas religiões, elas têm uma profunda contribuição para a nossa formação cultural como brasileiras e como brasileiros, e como baianas e como baianos, e como as pessoas que são de Vitória da Conquista e tal. Então, elas têm uma profunda ligação com o que é Vitória da Conquista, por exemplo, no caso específico, mas ainda assim é esse mesmo Estado que perseguiu, né, e que de alguma forma se omite, muitas vezes, né? Então, é algo extremamente triste, e que a gente precisa atender, porque ódio não é liberdade de expressão, né? Prática de ódio de nenhuma natureza, ela é liberdade de expressão, de pensamento. Pelo contrário, a Constituição Federal, ela é muito assertiva quando ela defende, né, a liberdade de prática de culto, de pensamento, de associação política. Então, a gente precisa urgentemente acabar com essa confusão que anda tendo entre liberdade de ódio e liberdade de expressão, porque elas não são a mesma coisa. Lidiana, bom dia, Ernesto. Feliz ano novo também, que a Bom gente não dia, se vê Ernesto. desde o ano passado. Vê só, Obrigada. Para você também. nesse caso, é uma pena que o ano comece com um fato desse, mas acontece em janeiro, tem aí o 21 de janeiro, é o dia que nos convida mesmo a fazer essa reflexão. Agora, a gente ainda está na ressaca daquela coisa absurda também, que foi a destruição do monumento ali, da estátua de Mãe Estela, do monumento à Mãe Estela, ali na entrada da Avenida Mãe Estela de Oxóssi. E essas ocorrências, como você falou, estão sendo muito frequentes, né? Vitória da Conquista é uma peculiaridade, uma cidade que tem uma grande parcela da população evangélica e, com certeza, a maioria não concorda com esse tipo de coisa. Agora, você ressalvou que você não é da área de direito, muito menos da área criminal, é uma jornalista que aprofundou aí os estudos e o olhar sobre essa questão étnico-racial, mas você colocou o dedo numa ferida, que é a forma como o Estado recebe e trata essas questões. E me parece que aqui na Bahia a gente não tem um instrumento que estados outros, como São Paulo e Rio de Janeiro, têm, que é uma delegacia especializada para esse tipo de situação, exatamente pela delicadeza para você configurar. O agressor deste caso aqui, por exemplo, ele está, parece que, e isso está inclusive no registro do boletim de ocorrência, aspas, transcrição aqui do boletim, ele aparenta distúrbio mental, conversando sozinho com palavras sem nexo. Isso tem sido mais ou menos o recurso utilizado por quem comete esse tipo de crime, tanto de intolerância religiosa, e a gente viu também o mesmo artifício por quem cometeu atos de intolerância política, né? Então, esse escape para praticar o ódio e dizer que é doido, é uma dupla canalice, porque quem tem, de fato, distúrbio mental, sofrimento mental, precisa ser tratado e cuidado com respeito. E as pessoas estão, me parece que ainda usando essa condição como se fosse uma espécie de licença para cometer esse tipo de crime, não? O que você acha dessa ideia e dessa reivindicação, que eu sei que é de vários segmentos dos movimentos negros, da gente ter na estrutura da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, numa cidade como Salvador, uma delegacia especializada com uma equipe também qualificada para lidar com esse tipo de situação? Olha, a gente tem, na verdade, né, uma referência. A Bahia foi o primeiro estado brasileiro a ter, por exemplo, a promotoria de combate ao racismo, né? O primeiro titular da promotoria de combate ao racismo foi o hoje desembargador Medivaldo Ledivaldo Brito, Brito, sim. que inclusive fez um trabalho belíssimo e, inclusive, no campo da intolerância religiosa, ele teve atuações pioneiras, por exemplo. Ele conseguiu, né, mover uma ação civil pública, inclusive extremamente polêmica, e sofreu vários ataques no período, né, e exatamente com essa reivindicação, essa confusão entre liberdade de expressão, porque ele, na verdade, ele conseguiu que fosse retirado do ar um programa que uma televisão local veiculava, onde constantemente os cultos de base, os cultos de matriz africana eram atacados todos os dias numa concessão pública, né? No caso, ele moveu uma ação Sim, civil pública que levou a isso, quer dizer, uma coisa pioneira, sem né? dúvida. Depois, ele teve várias outras atuações, né? Inclusive, o doutor Lidivaldo atuou em casos de combate à intolerância contra evangélicos, né? Então, assim, a gente tem esse arcabouço.
Hoje a gente tem, me parece que é titular da promotoria, né, que estendeu sua ação e tem tido uma atuação muito presente, que é outra referência, Uhum. doutora Lívia Santana Vaz, né, que é uma referência. Então, assim, do ponto de vista do Ministério Público, a gente tem uma atuação Sem dúvida. Essa promotoria fantástica. é um O avanço. Estado tem, o Estado baiano tem outros mecanismos. A gente tem a CEPROME, ela tem uma ouvidoria, né, para registrar esses casos. O próprio Ministério Público ele tem um aplicativo onde as pessoas podem fazer as denúncias, né, e que são encaminhadas e apuradas por órgãos competentes. O que me parece é que a gente precisa qualificar melhor esse debate, né? Por mais que a gente tente, a gente precisa qualificar, porque olha só, não é natural, entre aspas, a gente está aqui falando, a gente não tem dificuldade em relacionar casos de intolerância religiosa. Quer dizer, eu lembrei aqui, a gente lembrou aqui do caso contra os católicos, lá, quando um pastor evangélico chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A gente lembrou aqui, né, imediatamente, os ataques seguidos ao Monumento à Mãe Estela de Oxós, mas há muitos outros, por exemplo, a gente está em janeiro, como você bem lembrou. No dia 21 de janeiro vai ser comemorado o Dia Nacional de Intolerância, de Combate à Intolerância Religiosa. Quer dizer, essa legislação existe, esse dia existe por conta da iniciativa de um deputado baiano, o deputado Daniel Almeida, né, do Uhum. PCdoB. E por que esse dia 21? Foi o dia que Mãe Gilda morreu por conta de uma piora no seu estado de saúde, porque ela teve o terreiro dela A invadido situação foi quase que seguidas um vezes cerco ao por. terreiro né? Pois é, por último, invadir, atacá-la. Quer dizer, imagine o que é você estar dentro de casa, sua casa ser invadida, porque os terreiros têm essa característica. Elas são casas, elas têm uma configuração diferente de uma igreja. Uma, um Ialorixá, um Babalorixá, um Amameto de Inquice, um Tata de Inquice, normalmente ele não sai, né, de sua casa e vai para o terreiro. Geralmente, a maioria dessas pessoas, elas moram ali, porque é um anexo. É um tipo de organização muito diferenciada, né? Então, imagine você ter sua casa invadida, a pessoa te agredir com uma Bíblia, bater uma Bíblia na sua cabeça, lhe xingar, né, o tempo inteiro. Então, assim, é algo que parece um surto, né, digamos assim, e que não para, é uma epidemia, né, e que Uhum. realmente precisa, talvez a autoridade policial precisa se juntar melhor a já outras redes que a gente tem de Com ou combate, né, sem talvez se delegacia você coloca, especializada, né? talvez a autoridade policial precisa se aproximar disso, digamos assim, né, que as outras instâncias, elas fazem como elas podem. E aí a gente ainda tem um outro problema, que é a negação do racismo, né? Então, a gente está aqui em 2023 e existem várias pessoas que dizem que racismo não existe. E que as pessoas dizem isso, né? Abertamente, assim, racismo não existe. Racismo existe para quem não toma postura, quem não tem postura. Quer dizer, isso é um absurdo, né? E isso está entranhado na sociedade brasileira. É uma coisa terrível, já começa da negação. Imagine essas pessoas aceitarem, né, falarem sobre intolerância religiosa. E é o que mais dói, né, a todas as pessoas que são que assumem que têm essas religiões como as suas práticas de fé, né? Eu, por exemplo, eu sou Iaú do Terreiro do Cobre. O que mais dói, talvez, é que nós não temos nada a ver com o diabo, nem com o demônio, né? Muito pelo Isso é contrário. uma criação cristã, né? Nas nossas filosofias, nas nossas práticas, o mal não está personificado como um espírito ou de outra forma. Pelo contrário, Nem nós Exu é o entendemos o mal diabo, de né? outra Essa forma. Isso é uma das coisas mais mais absurdas que bobas, é existem, verdade. né? De associar Exu, associar Nzila, associar Elegbara ao mal. Pelo contrário, é um tipo de pensamento muito bonito, em que eles, na verdade, eles estão em tudo. Eles atuam no princípio, meio e fim de todas as coisas. Eles estão na vida, estão na morte, estão no Aie, estão no Orum, no caso da nossa tradição de povos de língua iorubá. Quer dizer, é o senhor da comunicação, o senhor que faz a ligação com tudo. Sem ele não tem nada, então não tem nada a ver com o mal. Quer dizer, essas pessoas, elas vão lá, né? O que normalmente acontece no encontro entre culturas, e principalmente quando há uma cultura tentando subjugar a outra, que é o caso dos processos de colonização. Então, quando você não conhece o outro, né, e que você não sabe o que é aquilo, você julga a partir da sua perspectiva, do seu ponto de vista. Então, imagine, né, missionários cristãos das mais variadas origens, né, Cleidiana, ingleses, franceses, portugueses, chegando ali, vê uma divindade que preside o riso,
que preside a alegria e que é a comunicação, e aí vai lá e aponta como diabo. Quer dizer, é o seu ponto de vista, mas não o nosso, né? Cleidiana, a gente está conversando aqui com a Cleidiana Ramos, que é jornalista, doutora em antropologia, sobre esse caso que aconteceu lá em Conquista, não é? O terreiro Casa de Xangô, que foi destruído nas primeiras horas do primeiro dia deste ano novo. E quando a gente fala dessa dificuldade toda para discutir essa questão, a gente está querendo, ao mesmo tempo, abrir o espaço para a importância da diversidade religiosa, não é verdade? E que nos remete a uma reflexão também, acho que está intimamente ligado ao tema, que é a questão dos direitos humanos. Porque em todos os cantos, acho que em todos os países, a diversidade religiosa, ela, ao mesmo tempo em que é enriquecedora e desafiadora, ela envolve crenças individuais, interesses políticos, desperta reações emocionais e intelectuais. Como trazer essa discussão para o papo do dia a dia mesmo? Porque uma vez que existe esse cenário de pluralidade religiosa e que deve ser respeitado, as crenças individuais são muito fortes ao mesmo tempo, não? E isso é o que acaba dificultando essa discussão, não? Olha, Jefferson, nem tanto, porque, na verdade, né, a gente tem um país, né, que é assim, é um país diverso, né? Só se a gente for pensar no candomblé baiano, que as pessoas pensam que o candomblé é igual. Pelo contrário, o candomblé, ele tem 5 tradições diferentes, né? Só estou falando da Bahia. Nem estou mencionando as outras, né? O Xangô de Recife. Então, não são iguais. Só isso já dá uma amostra de como nós somos diversos, só num campo específico. Se a gente for olhar o nosso catolicismo, né, ele não é o mesmo catolicismo de outros países, né? Ele tem muita diferença, muitas peculiaridades. Já chegou assim, o catolicismo ibérico é muito diferente do catolicismo de outras partes do mundo. É isso, religião é isso. Prática religiosa é isso, encontro de culturas, porque religião é cultura, né? Cultura é entendido como a forma que a gente tem de falar, de rezar, de andar, de comer. Então você imagine um país desse tamanho, né? Um país que tem uma configuração de povos na sua formação. Só se a gente for pensar nos povos africanos, o povo de Queto, que cultuava Oxóssi, não é a mesma coisa do povo de Oió, que cultua Xangô, que cultuava Xangô. Eles têm diferenças, compartilham algumas coisas, são muito diferentes. Estava organizado como cidades-estados. Então você imagine essa diversidade. O problema é, o que a gente tem é, infelizmente, é o que você disse, a gente tem lideranças religiosas que, infelizmente, não tratam religião do ponto de vista de ter os cuidados específicos, de saber que isso mexe com o individualismo, mas, ao mesmo tempo, são práticas comunitárias, são práticas em que você dialoga. Eu não conheço nenhuma religião que pregue abertamente a guerra, o ódio. Então, o que você tem, na verdade, é uma série de interesses, inclusive a disputa do Estado, a disputa no lugar do Estado. Se a gente fala, e isso para mim é uma das maiores aberrações brasileiras, a gente fala abertamente bancada da Bíblia. O que é isso? Como é que você tolera, digamos assim, como é que você aceita tranquilamente que o Estado brasileiro seja ocupado por determinadas denominações religiosas para ter privilégios dentro desse próprio Estado? Né? Então, se a gente olha para isso tranquilamente, discute isso como se fosse uma coisa natural, isso não é natural. Isso não é natural. O Estado laico, como é que você tem a organização religiosa dentro do parlamento brasileiro? Né? Então, essas questões, né, a gente tem mecanismos para combatê-las. Por exemplo, a gente tem uma lei que está fazendo 20 anos agora, em 2023. Trata-se da Lei 10.639/2003. Ela estabelece o ensino de História da África e de culturas afro-brasileiras. Essa legislação ela foi, digamos assim, incorporou a partir da 11.645 o ensino de história e cultura indígena. E é exatamente para isso, para mostrar que quando uma professora ou um professor no ensino básico, no ensino fundamental e também no ensino superior, quando ela e ele está falando de candomblé, de umbanda, ela não está falando de prática religiosa. Ela não está ensinando religião, né? Ela está ensinando muito mais do que isso. Ela está dizendo por que é que nós somos assim, por que é que nós somos brasileiros. Ela e ele está ensinando porque é que, nesse momento, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e vamos celebrar a volta do glorioso Ministério da Cultura e na mão da grande Margarete Menezes, né, digamos assim, como gestora, a gente tem 11 terreiros reconhecidos como Patrimônio do Brasil.
O primeiro em 1984, que foi a Casa Branca do Engenho Velho da Federação, e que mudou nossa discussão sobre patrimônio. E quando você tem 11 terreiros reconhecidos como patrimônio brasileiros, 10 estão na Bahia. Apenas um está fora da Bahia, que é a Casa das Minas do Maranhão. Então, quando a gente... Por que que a gente faz isso? Por que que essas coisas estão ali na legislação? É por conta da importância que nós ocupamos, né? Que o candomblé, a umbanda e outras práticas religiosas, o culto de Egungun, o jaré da Chapada Diamantina, outras manifestações religiosas que estão lá em Vitória da Conquista, que não são as mesmas do litoral, elas têm uma importância no que nós nos tornamos, no que nós somos, e precisam ser respeitadas, É como o isso aí. catolicismo é respeitado, como as denominações evangélicas são respeitadas, como o protestantismo histórico é respeitado e tem que Claro, ser claro. respeitado, né? Como o Islã, o judaísmo, a religião cigana, todas as manifestações estão presentes nesse grande caldo que essas que formam a cultura brasileira, né? E que a gente espera seja respeitado cada vez mais, sim, claro, esse cenário todo. Olha, é uma delícia conversar com você, Cleidiano, uma aula de antropologia, e a gente agradece muito. Tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo também agradece. Cleidiana Ramos, jornalista, doutora em antropologia, dando essa aula para gente. Então, muito obrigado, um prazer, seja sempre bem-vindo. Aliás, você já é figurinha cativa aqui, está É da conosco. casa. Daqui a pouco eu Já- volto. Exatamente. Viu? Legal, Cleidiano. Um abraço forte para você. Até uma próxima, então. Gente, um abraço e mandar um abraço solidário para Pai Lucas, tá? A gente está aqui firme e forte. Valeu, é isso sim. Um abraço forte. Agora são 7h59 na Tarde FM.